Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou pós-graduado em medicina esportiva. Para você que não me conhece, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou abordar uma lesão bastante frequente na população que traz muita dúvida, que é o estágio final da doença cartilaginosa, que é conhecida em medicina de condropatia grau 4. Hoje eu vou falar do diagnóstico, das formas de tratamento e do que acontece se não for tratada de maneira correta, o que pode acontecer com esse joelho e os estágios finais de uma má evolução. Vamos lá? Então, para você que sofre desse mal, muito importante que você já entre curtindo esse vídeo e já enviando para alguém que tenha necessidade desse tratamento, que esteja sofrendo desse mal, que é a doença cartilaginosa. Mas antes da gente falar do diagnóstico, do tratamento, é importante a gente lembrar o que é a cartilagem. A cartilagem é um tecido altamente especializado, de 4 camadas, que reveste a superfície dos nossos ossos. Ela absorve a energia cinética quando, por exemplo, você está saltando e aterrissando. Ela distribui de maneira homogênea. Então, todo o impacto de uma pancada num tornozelo, num quadril, num joelho, é dissipado e transmitido de maneira totalmente homogênea. E como eu já expliquei em diversos vídeos, o termo condropatia ou doença da cartilagem pode ocorrer de uma maneira aguda, como por exemplo um entorse, um traumatismo, uma luxação da patela, por exemplo, ou por microtrauma de repetição, e a forma mais clássica disso é a chamada condromalácia. Então, como eu já expliquei em diversos vídeos, a condromalácia é uma doença da cartilagem da patela e ela acontece por distúrbios biomecânicos, ou seja, da forma de como você se locomove. Então a gente sabe hoje que a fraqueza do quadril faz com que o joelho trabalhe de maneira normal, rode para dentro, gera o que a gente chama de valgo dinâmico e a longo prazo essa cartilagem sofrendo pancada sempre no mesmo ponto, ela acaba fragmentando e a gente tem erosão cartilaginosa. E a Sociedade Internacional de Estudo da Cartilagem, ela distribui a lesão cartilaginosa em 4 graus. E na verdade é muito fácil. Como a cartilagem possui 4 camadas, a cada camada que a condropatia vai evoluindo, a gente vai avançando 1 grau. E quando chega no último estágio, que é chamado grau 4, a gente já tem o famoso perda total da cartilagem e osso com osso. E o que é que se sente quando a gente chega numa condropatia avançada? Então aquela pessoa que tinha aquela dor, que aparecia de vez em quando subia e descia muita escada, aquela mulher que sentia dor quando usava muito salto alto, essa dor ela passa a ser mais frequente. Então movimentos mínimos, né, só de caminhar, de repente menos de 1 quilômetro, já começa a causar uma dor muito forte. A dor ela fica persistente durante o movimento e às vezes ela se agrava ao repouso. Além da dor, a gente tem um inchaço, que é chamado de sinovite artrítica, ou derrame articular, ou água no joelho, de maneira popular. A gente tem uma atrofia muscular muito grande, então a gente sabe que a dor, mais o aumento de volume dentro do joelho faz com que a musculatura do quadríceps, a musculatura da coxa, perca volume. E a gente tem outras queixas, como por exemplo, o bloqueio e a crepitação, que é aquele barulho que a gente ouve que parece que tem areia dentro do joelho. E sintomas são progressivos e a pessoa vai vendo que a qualidade de vida dela vai piorando e atividades do dia a dia e atividades profissionais vão ficando cada vez mais difíceis de serem realizadas. E o diagnóstico ele é dado através da história clínica, né? Ou aquela história de microtrauma de repetição, por exemplo, uma pessoa que começou a correr, ou começou a fazer musculação, ou foi jogar bola muito tempo parado, ou foi fazer um crossfit e começou a ter aquela dor progressiva que evoluiu para um inchaço no joelho, muito importante, ou aquela pessoa que sofreu um entorse, uma contusão e acabou evoluindo com um agravo de dor no dia a dia e muito inchaço. O exame de escolha, né, para a gente fazer o diagnóstico é uma ressonância magnética. Na ressonância a gente vê o grau onde essa camada acabou sendo acometida. Existem diversos termos usados na ressonância magnética. O radiologista ele pode usar um termo como, por exemplo, fissura condral profunda, erosão condral, erosão osteocondral, condropatia grau 4 focal, e é muito importante que o radiologista ele mensure o tamanho da lesão, para ele poder passar para o médico assistente o tamanho exato em centímetros ou milímetros quadrados, para que a gente consiga programar um tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia, ou um tratamento cirúrgico. Além da ressonância magnética, muito importante alguns exames, como por exemplo a tomografia computadorizada,
dos quadris, dos joelhos, o raio-x panorâmico, para a gente medindo aonde está passando o peso da pessoa, para a gente saber se tem algum distúrbio anatômico que possa estar levando àquela condropatia, para a gente associar ou não algum tratamento adicional, como por exemplo uma osteotomia, quando a gente vai fazer o tratamento da condropatia. E como que é feito o tratamento de uma condropatia grau 4? O tratamento vai depender de diversos fatores. Então, sexo, idade, nível de atividade física, como essa condropatia apareceu, se ela vem de uma condromalácia mal conduzida, se ela vem do entorse de joelho e principalmente do tamanho da lesão. É muito importante a gente ver os tratamentos que já foram realizados antes, se já foi feita uma fisioterapia, se já se entrou com alguma medicação, se já se operou esse paciente. E dependendo do tamanho da lesão, o nosso primeiro passo, o nosso primeiro estágio, principalmente lesões pequenas, iniciais em pacientes que nunca trataram, alguma terapia regenerativa local. Hoje o carro-chefe é chamado infiltração com ácido hialurônico ou viscosuplementação. O ácido hialurônico, como eu já falei em diversos vídeos, ele tem um poder pequeno, mas existe um poder de regeneração tecidual sobre a cartilagem, de redução de morte de célula cartilaginosa, e toda aplicação de ácido hialurônico deve ser associado a algum protocolo de reabilitação bem feito. A partir do momento que o paciente começa a melhorar as dores, é importante o fisioterapeuta fazer uma reativação da musculatura, melhorar a qualidade do movimento, para depois a gente poder fazer uma transição e recolocar o paciente no esporte. Quando a gente pega lesões crônicas muito grandes, já de cara, com muito derrame articular, principalmente pacientes que torceram o joelho, sofreram uma luxação da patela, ou às vezes romperam o ligamento cruzado anterior, romperam o menisco e acabaram lesionando a cartilagem associado, a gente pode fazer um tratamento cirúrgico e já indicar um tratamento cirúrgico imediato. Então, dependendo do tamanho da lesão, vai determinar o que a gente vai realizar. Então, lesões pequenas de até 1 centímetro, 1,2 centímetros quadrados, a gente pode fazer um tratamento chamado transplante cartilaginoso. A técnica mais conhecida, mais utilizada no mundo é chamada de mosaicoplastia. A gente retira um plug de cartilagem e coloca naquele defeito cartilaginoso grau 4. Em lesões maiores, acima de 1,5 centímetros quadrados, a gente pode optar por alguma técnica regenerativa. Em pacientes acima de 55 anos de idade ou pacientes com baixo potencial regenerativo, a técnica clássica tradicional chamada de microfratura, a gente faz por vídeo, a gente localiza a lesão, a gente determina o tamanho da lesão, entra com um instrumento chamado de ice picking e a gente vai fazendo várias perfurações no osso, a fim de que a célula-tronco de dentro da medula óssea saia e forme um tecido muito semelhante à cartilagem original, que é chamada de tecido fibrocartilaginoso. Em pacientes com potencial regenerativo maior, o carro-chefe hoje é chamado de membrana de colágeno. A membrana de colágeno induz a formação de um tecido cartilaginoso muito semelhante ao original. E aqui, independente da técnica cirúrgica empregada, o paciente ele vai passar por um período de fisioterapia, de reabilitação, como eu já falei em diversas lives, diversos vídeos. Toda cirurgia cartilaginosa, por mais bem sucedida que ela seja, esse período de reabilitação costuma ser um pouquinho mais prolongado em relação a outras lesões. Então, por exemplo, uma lesão tendínea, uma tendinite do saltador, quando a gente vai operar, geralmente o retorno para o paciente para o esporte se dá dentro de 2 a 3 meses. E quando a gente vai operar uma cartilagem, retorno para o esporte, ele começa a ser realizado a partir do 6º mês pós-operatório. Obviamente, antes disso, a gente vai prescrevendo atividade física para manter a pessoa o mais ativa possível, mas o retorno para esporte de contato, como futebol, hand, vôlei, esporte tem muita desaceleração, em média a partir do 9º mês, entre 9 meses e 1 ano pós-operatório. E aqui vem a grande pergunta, né? O porquê você entrou para assistir esse vídeo. Condropatia grau 4, o que acontece se eu não tratar de maneira cirúrgica ou não? Então a gente sabe que uma erosão cartilaginosa, principalmente se ela for focal, ela vai progredir ao longo do tempo, por 2 motivos. O primeiro motivo ele é mecânico. Então você imagina um buraco no asfalto e vários carros e caminhões passando nesse buraco. O que vai acontecer com esse buraco? Ele vai cada vez mais se alargar, porque as bordas começam a fragmentar e esse buraco começa a aumentar. Ele alargando e jogando debris dentro da articulação, o líquido sinovial ele se torna inflamatório e ele começa a destruir a sua articulação como um todo. E o segundo grande motivo é devido ao envelhecimento. Então todo mundo envelhece,
a nossa capacidade regenerativa vai ficando cada vez mais reduzida. Então a gente sabe que a pessoa que tem uma lesão cartilaginosa não tratada, sintomática, ela envelhecendo, ela vai acelerar a degeneração, ela vai acelerar a artrose e o joelho começa a se tornar cada vez mais rígido, cada vez mais degenerado, cada vez mais desgastado e independente da idade da pessoa. Se essa evolução for muito ruim, a gente chegar numa artrose em estágio inicial, às vezes o único tratamento que existe é o chamado prótese de joelho. Então, pessoal, se vocês têm a doença cartilaginosa em estágio 4, é muito importante que o diagnóstico seja feito de maneira correta. Lembrando que o diagnóstico ele não é baseado em laudo de exame, tem que ter muito bom senso no diagnóstico. Uma pessoa com mais de 60 anos de idade já pode ter uma condropatia grau 3 e grau 4 difusa, que nada mais é do que o envelhecimento da cartilagem. Essa pessoa pode não sentir dor no joelho, ou se sentir dor no joelho, a causa da dor pode não estar vindo da cartilagem. O diagnóstico é baseado na história do paciente, é baseado no exame físico daquele joelho, comparando com o joelho contralateral, exame biomecânico para a gente ver como é que aquele joelho se comporta saltando e aterrissando, e por último, em exame de imagem. O médico tem que saber ver o exame de imagem e ele tem que saber ver se aquele exame de imagem está tendo uma evolução boa ou não ao longo do tempo. E aqui, por fim, o paciente tem que ser muito bem acompanhado. Esse acompanhamento tem que ser feito através de exame físico, história, avaliação do exame de imagem. Hoje a gente, felizmente, tem aqui no país a ressonância de última geração, a ressonância colorida, mostrando cartilagem neoformada. Apesar de controverso, e a cartilagem consegue se regenerar. A gente tem hoje entrando aqui no nosso hall, apesar ainda de ser de maneira experimental, a cultura de célula-tronco, que é realizada em diversos estágios, 1 estágio, 2, 3, terceiro estágio. Então, nos próximos anos, a gente vai ter uma revolução muito grande no tratamento da doença cartilaginosa e na medicina regenerativa. E a gente espera ter cada vez mais um poder de tratamento da doença cartilaginosa em grau 3 e grau 4, para que a gente não evolua para a artrose. Eu espero futuramente fazer cada vez menos prótese de joelho. Bom, se você tem interesse em doenças cartilaginosas, fica à vontade para digitar e entrar aqui no meu site www.adrianoleonardi.com.br, ou você pode entrar no meu site e digitar Adriano Leonardi mais condropatias. A Google vai abrir uma lista extensa de doenças cartilaginosas de minha autoria. Se você tem interesse em vídeos éticos, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se você tem interesse nesse tema, fica à vontade para escrever aqui embaixo, dissertar o que você acha, mandar suas dúvidas, suas sugestões. Se você tem algum colega, alguém da sua família que esteja passando por algum problema de doença cartilaginosa, sendo uma condropatia em estágio inicial ou em estágio terminal, não se esqueça de encaminhar para ela, de dar um like nesse vídeo. Agradeço demais a audiência de todos, agradeço demais 250 mil inscritos, cada vez mais meu canal subindo, e até o próximo vídeo.